Então, pessoal, para a gente entender melhor sobre o que é o câncer, nós vamos discutir sobre a epidemiologia dessa doença, que é a sua distribuição na população. Em seguida, a gente vai explorar então o que realmente é um câncer, seguido dos fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. E a gente vai ver com mais detalhe um pouco sobre as alterações genéticas que acontecem durante o desenvolvimento do câncer. E para finalizar, a gente vai estar discutindo sobre as terapias disponíveis para o tratamento de câncer. Então, quanto à distribuição do câncer no mundo, para o ano de 2020, a Organização Mundial de Saúde estimou uma incidência de aproximadamente 19 milhões de novos casos de câncer em todo o mundo. O câncer mais comum em 2020 foi o câncer de mama, com quase 12% de todos os novos casos. Em segundo lugar, foram os cânceres de pulmão, seguido pelo de câncer coloretal, como os cânceres mais incidentes, que é então o número de novos casos. E ainda, entre os cânceres mais comuns, nós temos o de próstata, estômago, útero, seguido de cânceres desenvolvidos em outros órgãos. Em relação à mortalidade, no ano de 2020, nós tivemos aproximadamente 10 milhões de mortes decorrentes do câncer. O tipo de câncer que mais levou a óbitos foi o câncer de pulmão, com 18% dos casos. E em segundo lugar, câncer de colo retal, seguido pelo câncer de fígado. Ainda outros tipos com bastante associação à mortalidade foram os cânceres de estômago, mama, esôfago e pâncreas. Então, com isso, a gente pode observar que entre os números de novos casos e o índice de mortalidade, a gente tem uma diferença entre os cânceres que aparecem. Isso se deve a diferenças em relação à resposta aos tratamentos disponíveis em cada tipo de câncer. E, além disso, essa distribuição vai estar sendo variável em diferentes regiões do mundo, em que a gente tem populações diferentes e também diferentes situação socioeconômica que vai interferir no acesso aos tratamentos. Especificamente no caso do Brasil, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, estimou para 2020, em média, 625 mil novos casos por ano, sendo os cânceres mais comuns o de próstata e de mama, em homens e mulheres, respectivamente. E para ambos os sexos, o segundo câncer mais comum seria o câncer coloretal. Já para homens, em seguida, nós temos o câncer de pulmão, de estômago e de cavidade oral, seguido por outros tipos de câncer. E já nas mulheres, o terceiro tipo de câncer mais comum é o de colo de útero, e seguido de pulmão, em seguida outros tipos de cânceres. Em relação à mortalidade decorrente dessa doença no Brasil, nós temos mais de 220 mil casos de óbitos relacionados ao câncer, sendo que nos homens o mais comum associado a óbitos foi o câncer de pulmão, enquanto que nas mulheres o câncer de mama. E assim a gente pode ver que no Brasil, por exemplo, como eu comentei, a gente tem uma situação um pouco diferente do que a gente vê na média global.